Você pode imaginar um dos homens mais ricos daquela comunidade. Isso é um fato real. Isso eu vivi em consultório, tá? E de repente, ele perdeu tudo. Ele não jogou dinheiro fora, não se prostituiu, não teve amantes. O acaso da vida colocou ele numa situação de falência de tal sorte que ele tinha milhares de cabeças de gado, 3 fazendas grandes, num lugar especial. E de repente ele ficou falido. O que você faria? Nesse sentido, eu tenho 2 proposições de alternativas para dizer para você o que seria sugerível para essa situação. Primeira situação, a pessoa fugir da cidade, deixar tudo, ignorar o seu passado e tentar fazer a vida em um outro lugar, e se for bem sucedido, voltaria para mostrar que tem índole, que tem caráter e etc. A outra situação, que seria uma situação honrosa, mais digna, era da pessoa assumir literalmente o papel e, dentro dessa perspectiva, ele que não tinha o hábito de viver modestamente, numa situação mais difícil, ele já estava numa idade mais avançada, então assim, ele iria entrar num mundo de competição, de sobrevivência, para começar a vida num lugar onde ele não tinha trânsito naquele papel. Então, qual seria, vamos dizer assim, a recepção das pessoas nessa troca de papéis? Como as pessoas tratariam ele, tá? Então, essas 2 posições. O que você faria? Por exemplo, o que aconteceu nesse caso especificamente? Que eu fui trabalhar esse caso em consultório e fui trabalhar uma saída que é um pouco diferente dessas 2 vertentes, tá? Essa saída eu propus a seguinte situação. Olha, olhando pelo lado histórico, realmente a situação é traumática. E o trauma não encerra só na contabilidade dos fatos. O trauma ele se prolonga no desdobramento daquilo que você não domina, que é a expectativa da continuidade sem ter provisão, sem ter recurso. Então aí entra a questão da sua formação pessoal, da sua autoestima, do seu valor como ser humano, da sua dignidade. Então como você vai tratar isso? Como ele tratou? Aí a minha sugestão. Olha, quem é o homem forte? O homem forte é aquele que vira as costas e vai lá e prova que ganhou e comprovou isso. Para quem? Quem é que vai validar esse homem forte? Ou aquele homem que assumiu o papel e ficou entregue ao abandono, porque não tinha trânsito no meio da sociedade. Então, para despertar o homem forte, foi preciso de trabalhar uma outra musculatura, que é a musculatura da renúncia pessoal, não a capacidade de ter nem o prazer de ter as coisas, mas da capacidade de desenvolver musculatura moral para dar conta de lidar com essa adversidade com dignidade. Então, ele olhar para toda a situação que ele viveu, tá? Porque ele teve na iminência, muitas vezes, de próximo ao suicídio, assim, na porta do suicídio, porque não tinha saída, e ele ficou sozinho naquilo. Existiu outras particularidades que realmente não seria caridoso comentar, mas que o levaria, por uma média geral, para o suicídio. Por quê? Porque não teve uma tentativa de trazer ele para a realidade dele. Porque quem é que dá conta de lidar com uma situação dessa? Um homem fraco não dá conta. Então, um homem que descobre que tem força para emergir das cinzas, como o fênix, ele emerge e segue no mesmo lugar que a natureza colocou ele. E ali ele sobrevive à nova realidade dele com a alegria pessoal de reconhecer que ele é um homem forte, que ele tem uma capacidade de resiliência que ele não conhecia e que as forças dele fez ele ter admiração e respeito dos amigos verdadeiros dele,
da família mais íntima dele, e a partir dali ele passou a ter uma vida totalmente diferente, mas uma vida digna e uma vida honrosa. Então ele passou a ter uma força interna capaz de reconhecer a sua sustentabilidade, não por uma fala minha, mas porque ele descobriu que ele estava diante de uma situação que ele foi conhecer uma nova força que ele não conhecia nele. Então ele deu conta daquilo e continuou vivendo a vida com dignidade. E levou a vida até os últimos dias da vida dele, tendo aquela alegria concomitante àquele ambiente que a vida realmente colocou ele. Ele não teve tempo de refazer o patrimônio, não teve tempo de mudar, nada disso ele fez. Mas você conversava com ele e ele tinha dignidade, tinha alegria e ele tinha se auto-perdoado. Então ele conseguiu descobrir uma força resiliente que ele não conhecia nele. Se ele não passa por essa situação, ele iria continuar naquele movimento, iria ser só mais um, como o Madruvar. Ele comeu, defecou e acabou. Então, ele mostrou para ele que ele era uma pessoa que tinha valor e que ele tinha dado uma contribuição histórica para o lugar que ele viveu e que o tempo dele hoje era um tempo diferente daquele. Que tudo que ele podia fazer, que estava nas possibilidades dele, ele fez. Não foi possível? Então, não iria adiantar ele entrar no processo de vitimização e ficar lamentando para todo mundo refutar ele como se fosse um mendigo. E, na verdade, ele não era um mendigo, ele era um homem forte. Então, o que você faria? Conta para mim, faz seus comentários, traz para nós, para a gente observar como isso chega em você. Estamos juntos, um grande abraço no Cantinho do Ari para você.